todos bem-vindos. Vamos conferir o tempo para esta quarta-feira, dia 1º de maio de 2024, passando aqui nas capitais do sul. Aqui para as capitais do sul, boa parte aqui tem alerta aí de chuvas intensas. Esse alerta aí é válido aqui entre Santa Catarina e também entre o Rio Grande do Sul. Essas chuvas podem vir aí em forma de pancadas aí entre a tarde e noite, também acompanhadas de trovoadas aí nessas capitais. Essas chuvas podem vir aí fortes aí em pontos aí da tarde e noite. Fica o alerta aí entre Santa Catarina e entre o Rio Grande do Sul. Tem essa possibilidade de chuvas fortes aí entre esta quarta-feira. Chuvas fortes também que pode vir entre Uruguaiana e também entre Porto Alegre. Essas capitais também aí tem alerta aí de temporais também nesta quarta-feira. Já que entre Chapecó também pode ocorrer essas chuvas fortes aí entre a tarde e noite aí. Já que entre Floripa, passando aqui entre o Paraná, Curitiba, chegando aqui entre Londrina e Maringá, essas capitais aí fica o tempo aí mais firme e sem previsão de chuvas aí nesta quarta-feira. Aqui na região sudeste, para esta quarta-feira aí não há previsão de chuvas aqui em boa parte das capitais do sudeste. Aqui no Espírito Santo, o tempo aí segue firme e sem previsão de chuvas. Também chegando entre o Rio de Janeiro, passando aqui entre São Paulo, grande parte aqui das regiões mineiras, como Belo Horizonte, Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, a zona da Mata Mineira, o centro-sul de Minas, aqui entre Uberlândia, Montes Claros. Essas capitais e todas ficam sem previsão de chuvas aí. Passando aqui no centro-oeste, o tempo aí nessas capitais segue firme e ensolarado e sem previsão de chuvas aí ao longo do dia. Pode ter aí algumas pancadas de chuvas aqui entre o norte de Mato Grosso. Pode ocorrer essas pancadas aí entre o norte aqui de Mato Grosso. Já o tempo aí segue mais firme em boa parte aqui entre Cuiabá, Campo Grande, chegando aqui entre Goiás, passando aqui entre Brasília, chegando aqui entre Palmas e também ali entre o Mato Grosso do Sul. As capitais ficam sem previsão de chuvas aí nesta quarta-feira. Pancada de chuvas pode ocorrer só mesmo ali entre o norte de Mato Grosso. Passando aqui nas capitais do Nordeste, para esta quarta-feira aí o tempo fica parcialmente nublado e possibilidades de pancada de chuvas entre a tarde e a noite. Essas pancadas de chuvas aí podem vir acompanhadas de trovoadas em boa parte aí. Aqui para Alagoas pode ocorrer aí pancada de chuvas entre a tarde e a noite, aqui entre o leste, agreste alagoano, pode ocorrer essa pancada de chuvas aí. Aqui entre a Bahia pode ter pancada de chuvas aqui entre Salvador, entre a tarde e noite aí. Pancada de chuvas que pode vir entre Feira de Santana e também regiões aqui de Vitória da Conquista, Itapetinga, Jequié. Pode ocorrer essa pancada de chuvas aí. Chuvas também são esperadas entre o Ceará, passando no Maranhão, também entre a Paraíba, Pernambuco, Piauí, também entre o Rio Grande do Norte até Sergipe. Tem essas pancadas de chuvas aí entre a tarde e a noite. Aqui entre grande parte aqui de São Luís pode ter pancada de chuvas aí entre a tarde e a noite, chegando entre Teresina, Fortaleza, Natal, Recife. Tem essa possibilidade de chuvas aí entre a tarde e a noite. Já o tempo aí segue mais firme aqui entre Barreiras, perto da Bahia, até Petrolina aí. O tempo aí segue firme e sem previsão de chuvas. Passando aqui nas capitais do norte, nesta quarta-feira, o tempo aí segue encoberto e aqui no norte e com pancada de chuvas aí entre a tarde e noite. Essas chuvas podem vir em algumas localidades das regiões. O dia começa aí com bastante nuvens aqui no Acre e pode ocorrer pancada de chuvas aqui no Acre e também entre o Amazonas. Pode ter chuvas também entre o Amapá, Pará, também entre Rondônia e Roraima até o Tocantins. Pode ocorrer essas pancadas de chuvas aí que pode vir aí acompanhadas de trovoadas aí entre a tarde e noite desta quarta-feira. Aqui entre o Rio Branco e Porto Velho tem possibilidades de pancadas de chuvas entre a tarde e noite. Chuvas que podem vir também acompanhadas de trovoadas. Aqui entre Manaus também tem previsão de pancada de chuvas entre a tarde e noite. Macapá e Belém aí fica com o tempo aí parcialmente nublado e possibilidade de chuvas entre a tarde também e a noite. Aqui entre Boa Vista também pode ocorrer chuvas entre a tarde e noite aí.
desta quarta-feira em Boa Vista. Conferir as máximas para esta quarta-feira. Aqui entre Cuiabá fica com máxima de 34 graus aí em Cuiabá, calorão bem acima da média aí em Cuiabá. Campo Grande fica com máxima de 31 graus, Brasília 29 graus, Palmas aqui fica com máxima de 34 graus, parecido aqui com Cuiabá, calorão bem acima da média também entre Palmas aí. Aqui para o norte aqui pode ser mais quente entre Porto Velho e Boa Vista, aí fica com temperatura de 32 graus aí cada uma. Manaus fica com máxima de 31, Belém fica com máxima de 28 graus em Belém. Capitais aqui do Nordeste que pode ser mais quente, pode ser aqui entre Recife e Fortaleza, fiquei com máxima de 31 e 32 graus aqui entre Fortaleza, bastante quente nas duas capitais. Petrolina e Salvador fica com máxima de 30 e 33 graus, também bastante quente nessas capitais. Aqui para o Sudeste pode ser mais quente entre o Rio de Janeiro, calorão bem acima da média aí no Rio de Janeiro, máximo de 35 graus no Rio de Janeiro. Belo Horizonte aqui em São Paulo fica com máximo de 30 e 31 graus, também bastante quente nas duas capitais aí. Capitais aqui do sul pode ser mais quente, pode ser aqui entre Londrina, fica com máxima de 31 graus entre Londrina. Também aqui entre Floripa, com calorão também aí já passando um pouquinho aí da média, de 33 graus entre Floripa. Curitiba aqui e Chapecó fica com máxima de 27 graus também, que também já aí ao longo do dia pode chegar a sensação térmica aí de 28 graus nas duas capitais aí. No restante aqui as temperaturas ficam mais ou menos aí por causa do tempo mais chuvoso aí. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.